minha gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente excelente. Dessa vez o formado em filosofia, Joel Pinheiro falando sobre Donald Trump. Bora ver onde a gente vai parar. E aí, pessoal, curtindo o início de uma nova era? Porque é isso mesmo que começou hoje com o novo governo Trump. Se restava alguma dúvida na cabeça de alguém, será que o governo Trump vai tentar mesmo mudar tanta coisa? Será que ele vai ser disruptivo daquele jeito que prometia? Bom, espero eu que o discurso e que o monte de ordens executivas, de decretos que ele vem passando já nesse primeiro dia, isso tudo tenha mostrado que sim, ele veio para realmente fazer o que ele falava e, portanto, é uma mudança muito mais profunda do que a gente viu, inclusive, no primeiro governo Trump. Perdão aí por ser relativamente discordilson em relação à sua posição, querido Joel Pinheiro, formado em filosofia. Mas me parece que não é o começo de uma nova era, senão o fim de um império. É nessa linha que a gente está seguindo. É a decadência, declínio do poder instituído pelos Estados Unidos durante o século XX e que consolidou essa ordem hegemônica que nós temos, baseada hoje propriamente no neoliberalismo. E isso vai na linha do que o professor José Cobori também fez no vídeo dele que nós reagimos. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para você ver esse react, que ficou muito bom. Na descrição também você vai encontrar um outro link, que é o link para o nosso vídeo, para entender Trump de 2025. Você pode encontrar lá também links para apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que a gente oferta na Hotmart, seja ali pela campanha do Apoia-se, seja também pela chave do Pix, porque vai que tá sobrando uma merreca por aí. E você pode também considerar ser membro aqui do canalzinho, porque semanalmente temos conteúdo exclusivo. De todo modo, sigamos aqui para o nosso querido Joel Pinheiro, formado em filosofia, sobre seu comentário a respeito de Trump, que quem diria está cumprindo as promessas que ele fez na campanha. Pois é. Eu pego uma frase do discurso, que eu vou me ater mais à agenda de transformação que esse discurso traçou, e que é provavelmente o que a gente vai ver. E eu pego uma frase do discurso que, para mim, encapsula o sentimento básico do que ele quer representar, mas captura também o momento, o prazo mais amplo que eu acredito que os Estados Unidos viva. A frase é a seguinte: deste momento em diante, o declínio da América acabou. Trump é um presidente que é eleito porque há uma percepção dos americanos de declínio do país deles. Não só uma percepção, Joel. Se você se atentar para o que está acontecendo no mundo, você vai descobrir que os Estados Unidos não tem mais, efetivamente, do ponto de vista material e da economia real, o poder produtivo que ele tinha. Não é mais motor no mundo por causa da economia produtiva, por causa da indústria, por causa da capacidade que teria de manejar, né, essa corrida tecnológica, né, e de produtividade. Não. Hoje em dia, seu poder econômico está baseado praticamente no valor do dólar, na capacidade que eles têm de ter a moeda que se tornou o lastro para todas as demais. Então eles ficam externalizando suas crises para os outros países e assim tentando evitar a sua queda. Por outro lado, eles ainda têm um poder militar, mas o poder militar é extremamente limitado no sentido de que, efetivamente, a realização do que eles produzem na indústria bélica é extremamente destrutiva. É um capital improdutivo, porque ao ser realizado, não produz nada, não ajuda na reprodução para um próximo ciclo econômico, senão que destrói, seja o trabalhador, porque vai ser um projétil gastado em cima de uma pessoa, seja aí na destruição do ambiente, da natureza, com um míssil, uma bomba, essas coisas que o pessoal faz de indústria bélica, que efetivamente é um capital que não pode ser realizado, porque se ele for realizado, ele destrói. Então ele não ajuda na manutenção de um ciclo econômico. Isso faz com que hoje os Estados Unidos estejam numa posição extremamente frágil. E fica investindo na tal da indústria bélica com a tal da dívida infinita que eles são capazes de criar com eles mesmos, dado que eles controlam o dólar. Perdão. Então não é só uma percepção. Os Estados Unidos sabem, e o mundo sabe, que bateu no teto. E hoje tem blocos e outras que tentem construir outras alternativas, seja de moeda, seja de sistema financeiro e seja efetivamente controlando a maior parte da produção e de consumo do planeta. É os BRICS. E eles querem lutar contra isso. Ele traz algumas coisas, ao menos no campo das atitudes, que eu acho que tem sua valia. Um certo nível de orgulho nacional, ousadia, ambição, ter admiração pela própria história. É verdade, tem discursos mais progressistas que às vezes exageram tanto na crítica que fica quase como se fosse uma vergonha a história do próprio país, ou que a gente deveria ter vergonha dela, ou que só olha o lado ruim, não olha as coisas boas, muitas coisas boas. Estou falando dos Estados Unidos, embora isso se aplique também
ao Brasil. Vamos imaginar um pouquinho, lindo, as coisas boas da história estadunidense. Eles fizeram... Mas nem culinária própria eles têm. Qual que é a gastronomia estadunidense? Qual que é a característica? Você fala assim, isso aqui ó, é um prato tipicamente americano. Tipicamente estadunidense. O cachorro quente, da salsicha alemã, no pão, que os alemães já faziam. O hambúrguer, que é alemão também. A pizza, que é italiana. Cara, eles não fizeram nada. Nem na culinária tem. Vamos tentar agora pensar na história o que eles fizeram de bom. O bom. Fizeram bom, bem, assim. Realização boa. Não consigo pensar. Agora, é claro, né, uma atitude de louvar um nacionalismo bobo, tem que só ver o lado bom, é receita para você dar com a cara no chão, né, e possivelmente cometer muitas coisas ruins também. Mas justamente ser capaz de olhar para a própria história e sentir orgulho, amor pelo país, olha, é um valor positivo. E outra, olhar para o mundo como um lugar de ambição, de oportunidade, de criar, de vencer, também são um certo tipo de espírito que às vezes é necessário, é importante. Agora, saindo desse ponto da atitude, a gente desce um pouco mais para o projeto concreto. E daí a gente vê, ou pelo menos na minha visão, vê que aquilo que o Trump está traçando para a América, está traçando para os Estados Unidos, não vai impedir declínio nenhum. É parte do declínio. Para mim, o Trump simboliza que os Estados Unidos elegeram um líder que encarna o nosso estado psicológico no declínio, que é o quê? A perda da autoconfiança. O declínio não é psicológico, meu lindo. Tava indo bem. E realmente, o Trump é fenômeno da queda do Império Estadunidense, do imperialismo em crise profunda. Imperialismo, essa palavra poderia sair, mas ela foi substituída por problemas psicológicos. Então agora nós vamos psicologizar a política e jogar toda a base material econômica da geopolítica dura para debaixo do tapete, porque o que importa é a gente perceber que ele encarna um inconsciente coletivo que está sem confiança. Não, ele é efeito de uma estrutura econômica específica. A gente não pode cair nessas armadilhas, gente, porque é muito mais fácil falar desse mundo místico, ideal, a parte, espiritual, sei lá que nome que a gente vai dar, do que olhar efetivamente o que está acontecendo na história. Porque se olhar o que está acontecendo na história, você vai começar a perceber que não há nada de produtivo a partir do imperialismo estadunidense, senão extremamente destrutivo e que potencializou as relações de exploração do planeta. Então, assim, não dá. É assim como a violência, a guerra perpetrada para tudo quanto é canto, tudo na base de uso militar e na força, o porrete aqui na América Latina, incentivando o golpe, nada que presta. E esse limite bateu, né? Bateu duro e forte. E agora não estão conseguindo manejar, e agora estão manejando na pancada mesmo. Não tem mais economia, não tem mais soft power, é na pancada. Então, Trump vai tentar radicalizar porque vão cair. E eles querem cair atirando. Isso dado o processo real e efetivo da história, e não por causa de uma psicologia aleatória, mas tudo bem, né? Formado em filosofia, Joel Pinheiro vai seguir aqui o seu trabalho árduo. Eu vou acelerar um pouco porque ele fala muito lento, com todo respeito, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu botar 1,5 aqui que eu acho que vai ficar melhor. Aí as pausas não são tão lentas, porque não é nem dramático, é desesperador, para mim. Uma atitude de fechamento, uma atitude reativa com relação ao mundo, uma atitude hostil para com outros países. Né? Por isso a perda de autoconfiança, porque você acredita que na relação com os outros você sai perdendo, sabe? Então você tem que se fechar e se retrair. Mas sai perdendo porque dentro do jogo do próprio capitalismo, eu vou diminuir para 1,25. Aí ficou rápido demais pro coitado do Joel Pinheiro. Então vamos ajeitar. Porque dentro do esquema competitivo do mercado, como foi estabelecido, dentro dessas regras, estão perdendo. Porque em busca do lucro máximo, seguindo essa racionalidade inteligentíssima do capitalismo, eles perceberam que se eles repassassem imediatamente os custos da manutenção das indústrias para outros países, eles poderiam continuar extraindo capital imediatamente, ou seja, não é pensando a médio ou longo prazo, é imediato, no sistema financeiro, né? E extraindo capital utilizando o sistema financeiro, repassando as indústrias para os outros lugares, diminuindo seus custos, e aí o que acontece? Cria desemprego dentro do seu país, não usa mão de obra
de maneira qualificada, aumenta exponencialmente as desigualdades, as contradições de classes, e aí essa tensão, todo esse barril de pólvora, e agora que estão precisando recuperar a economia real, na hora que estão precisando reativar todo o seu poder econômico, não tem de onde tirar, porque repatriar a indústria não dá. É custoso demais, não vale a pena, e depois o custo da mão de obra vai aumentar. Então, vira o que lascou, e eu tô só falando do âmbito econômico. Vira o que lascou. E agora tem moeda concorrente, né? Tem o pessoal tentando criar a moeda dos BRICS, tem sistema alternativo de transações para fazer frente ao SWIFT, que é o sistema hoje que está sob controle dos Estados Unidos. Eles perderam, eles sacaram que eles perderam. E agora estão querendo fazer o quê? Virar a mesa, né? Se eu não ganho, ninguém ganha. Flá, vira o tabuleiro que está em cima da mesa. Esse é o negócio. Então é importante perceber isso. E dentro das regras do jogo, concorrendo, eles perderam e não aceitaram. Não aceitaram. Mas eles que estavam guiando o jogo. E perderam dentro das regras. Então, que pena, né? Que as próprias regras do mundo liberal botou o país, que era exemplo do mundo liberal, para debaixo do buraco. No discurso do Trump, não é a primeira vez que ele faz isso, reparem, não existem aliados ou amigos dos Estados Unidos. Existem apenas competidores. Nações com os quais os Estados Unidos têm que negociar e que a relação é sempre de perde e ganha. É o oposto. Bem-vindo! Bem-vindo! É isso! Livre competição, vocês acham que é o quê? Você não vai olhar o outro como camarada. Você pode fazer uma associação momentânea, mas perder a oportunidade, já não está sendo vantajoso, você troca. A racionalidade econômica vinda do capitalismo e que rege a política no planeta, mediada pelo mercado, é essa. É competidor e ponto. O uso é meramente instrumental. Esse é o sonho liberal. Oposto da visão liberal, tá? A visão liberal é, olha, com relação de comércio, por exemplo, todas as nações saem ganhando. Não, aqui não, aqui é estritamente perde e ganha. Não. Assim, Joel, querido, existe um sonho de que se você deixar o mercado correr, todo mundo vai ser feliz e é win-win, todo mundo ganha. Então, se a gente ficar ofertando o produto de matéria-prima do agro pro resto da vida, o Brasil vai ser feliz, porque vai vender esses produtos, e os outros países que são industrializados para quem a gente vende, normalmente no centro, vamos pegar os Estados Unidos e a Europa como exemplo, eles também, né, vão vender os produtos industrializados deles e vão ficar satisfeitos, e todo mundo saiu ganhando, porque todo mundo está ganhando. Mas agora vamos olhar a realidade. Nós vendemos, por exemplo, hipoteticamente, uma tonelada de algodão por 14 mil reais. Tem valores reais aqui. Reais de nota, né? Porque de dinheiro não faço ideia quanto custa uma tonelada de algodão. Nós vendemos uma tonelada de algodão por 14 mil reais. E aí a gente percebeu que para poder participar desse mundo globalizado, a gente precisa de equipamentos eletrônicos. E esses equipamentos eletrônicos, tipo celular avançado, essas coisas, custam caro. E aí a gente foi lá comprar um celular novo, da Apple. E a gente foi pegar esse celular e esse celular custava 14 mil reais. Tudo bem? Hipoteticamente. Um joguinho besta. E aí a gente descobriu que para poder comprar o raio do celular, a gente teve que produzir 1 tonelada de algodão. É trabalho pra caceta, é tempo pra caceta de trabalho. E você tem que fazer muito, muito, muito em grande escala do raio do algodão para poder conseguir um celular. Para uma pessoa usar. Já a tonelada de algodão vai ser usada por um monte de gente, por um monte de processos diferentes, num processo de industrialização em algum outro território. Viu como a troca ela é um pouco desigual? Você sai perdendo. Tem que gastar muito, produzir muito, fazer muito de uma matéria-prima sem valor agregado para trocar por algum produto que tem muito valor agregado, por isso que ele é caro. Então, o país que é industrializado e que oferta esse produto com alto valor agregado de interesse de todos os demais, sai ganhando. Não é o win-win. Não está todo mundo ganhando. Essa troca é desigual. E isso é básico. Economia básica. Básica. Básica mesmo. Vamos agora imaginar que a gente está no mercado competitivo, em que o objetivo de um vendedor, de um empreendedor, de um agente econômico é eliminar sua concorrência.
Porque se ele tiver a concorrência, ele tem dificuldade de vender o seu produto e essa concorrência pode passar a perna nele. Então o que ele vai fazer? O esforço dele para cumprir com a regra de ganhar constantemente no mercado é eliminar a concorrência. Ele vai eliminar de várias maneiras. Pode ser com inovação, mas isso custa muito. Pode ser comprando as pequenas empresas e concentrando tudo na sua mãozinha. E aí você quebra o próprio processo da competição. Porque a própria dinâmica da competição do sonho do mercado liberal tende a ser o efeito contrário, que é o monopólio e a concentração de capital. 2 elementos básicos só para começar a brincadeira, para mostrar que não é que o mundo liberal deveria ser todo mundo sai ganhando porque fazemos trocas e magicamente nas trocas o mundo feliz, a gente chega no paraíso dos panfletos de Testemunho de Jeová. Não! No mundo real, competitivo, liberal, as trocas conduzem a monopólio, a competição e eliminação do seu adversário. As trocas são profundamente desiguais e aquele que não correr para derrubar o outro não ganha. É assim que funciona. Esse é o mundo liberal e essa é a ideologia que é o tutano dos Estados Unidos. Então, assim, não gostaria de te despertar do seu sonho doutrinário aí, mas o mundo real é diferente. E se eles estão ganhando é porque a gente está perdendo, vamos ter que reverter isso. Vamos usar todas as nossas cartas à nossa disposição, inclusive a ameaça, inclusive a chantagem, para conseguir melhorar os nossos termos e sair na vantagem com relação aos outros países. Foi isso que os Estados Unidos fez sempre. Não é novidade. Trump não inventou isso aí, tá? É uma coisa chamada imperialismo, Joel. Imperialismo. Dá um Google. Não precisa nem ler o livro do Lenin, nem ler os textos do Samir Amin sobre o imperialismo a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000. Não precisa ler também. Vai só no Google, põe imperialismo para você ver o que é. E aí você, pode ser que seja útil para entender o que está acontecendo. E vamos cortar tudo que não esteja em nosso estrito autointeresse imediato. Então ele já fez uma ordem executiva aí dizendo que os Estados Unidos vai sair da OMS. Estados Unidos gasta algumas centenas de milhões de dólares por ano na OMS. Do ponto de vista do orçamento federal é pouca coisa. Mas eles são diretamente beneficiados? Não. Então vamos sair. E vão assim desmantelando toda uma estrutura de órgãos multilaterais que foi criada pelos Estados Unidos. Que foi criada pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, que é quando os Estados Unidos finalmente adotou uma posição no mundo, uma posição global que condizia com o seu tamanho e com a sua força. No pós-Segunda Guerra, o que aconteceu, Joel? Uma coisinha chamada Guerra Fria. E o capitalismo, que agora tinha uma nova liderança, que era os Estados Unidos, tinha que enfrentar os vencedores dessa grande Segunda Guerra, né? Essa grande Guerra Mundial, essa segunda etapa, que era a União Soviética. E a União Soviética ela tinha um projeto comunista, socialista, de cooperação internacional, e que animava os trabalhadores do mundo inteiro, inclusive as, então, colônias ou ex-colônias dos impérios europeus que estavam desfacelados, que lutavam por suas independências. E se aproximavam da luta de trabalhadores, animados pelas ideias comunistas, inclusive. E aí tinha que fazer frente a isso. Para fazer frente a isso, você não pode ser só um canalha. Você tem que mostrar o seu rosto humano. Nasceu o capitalismo de rosto humano, que durou pouquíssimo. Até o começo dos anos 70. A partir dos anos 70, ele joga fora essa máscara de rosto humano, que durou de bem-estar social, e começa a implementação do neoliberalismo, que a partir dos 80 efetivamente se concretiza, depois do laboratório que os Estados Unidos criou no Chile, a partir do golpe de 73, com o Pinochet. Então, aí uma nova rodada de ofensiva e de nova organização do imperialismo estadunidense que abandonou sua cara humana. Mas isso não foi agora, ontem, com Trump. Eu recomendo que você olhe para a história e veja o que acontece a partir dos anos 80. Anos 70 no Chile como laboratório, anos 80 como uma grande ofensiva contra a União Soviética, contra a ideia de comunismo, que depois da dissolução da União Soviética, por N fatores, que não vamos entrar aqui nesse dado, mas hegemoniza um tipo de projeto global baseado em capital financeiro e extração ao máximo de capital. Exploração do trabalho no teto e tudo mais. Chegou no limite, porque quem geria isso era os Estados Unidos, mas agora ele não tem perna para fazer, porque a economia real mudou de cara, mudou de polo, e aí eles estão desesperados. Como grande pilar da ordem liberal, da ordem internacional liberal. Neoliberal. Que é o que está sendo desmantelado agora. Começa com a OMS.
já avisou. Vai botar tarifas para todos os lados. Ele, inclusive, falou no discurso novamente de criar uma autoridade fiscal para o exterior, né? Para coletar tarifas do exterior e assim poder pagar menos impostos internamente. Bom, nós que já vivemos aqui com novas tarifas recentemente aqui no Brasil, sabemos, né? O consumidor interno também paga. Isso se reflete no preço que ele paga. Trump quer sair de guerras. Isso, a princípio, pode ser muito positivo, né? Mas ele quer sair de guerras no sentido de não que evitar conflitos, mas dizer esses conflitos não têm nada a ver com a gente. Daí, se você não tiver a presença dos Estados Unidos ali, bom, você vai ter um mundo mais caótico ou com outras potências no lugar. Então é que tava bom as bombas atacadas pelos Estados Unidos. É uma guerra justa? A guerra contra outros países? E qual era o motivo? A manutenção da ordem liberal? Se for isso, Joel, eu recomendo que você avalie, afinal, qual é o seu problema com a postura do Trump. Porque parece um pouco estranho você não gostar da ideia dele se isolar dos demais, de ir contra todos, e você gostar da ideia de ele ir contra alguns, para manter a ordem que ele mesmo criou. Então, tem um probleminha aí. Avalie aquela parte que você percebeu que o Trump faz parte do declínio dos Estados Unidos. Se você perceber isso e seguir o fio, pô, faz parte do declínio. Mas qual a raiz desse declínio? E declínio do que mesmo? Qual é a palavra para definir o que eles faziam? Vai te ajudar bastante. O motivo de sair de guerras não é porque não, nós vamos conseguir mais ordem, mais paz, mais lei no mundo. Não, é porque custa dinheiro. Por fim, com relação à imigração também, fechamento geral, que é reduzir brutalmente. O governo Biden teve uns 2 anos aí de descontrole nas fronteiras. Entrou muita gente ilegal. Hoje em dia, o nível já está abaixo até do que era no fim do governo Trump, do primeiro governo Trump. Mas ele provavelmente quer reduzir ainda mais e quer reduzir principalmente os ilegais. Não acredito que ele vá deportar 10 milhões de pessoas, acho quase impossível isso, mas imagino que ele vai deportar algum número, alguma fração disso, pelo menos para mostrar que está fazendo. Né? E acredito que sim, vai dificultar muito a entrada pela fronteira. O que a gente acredita ou não do que vai acontecer, eu vou ser bem sincero, já me importa muito pouco. Eu acho que as pessoas deveriam parar um pouco de fazer futurologia e começar a olhar as relações vigentes. Fazer boa análise do que está acontecendo. Isso, gente, fujam dos caras que falam hipoteticamente. Não é necessariamente agora o caso do Joel. Peço até perdão de te usar agora como espantalho, Joel. Não é esse caso, você só fez um pequeno comentário. Mas um professor rock da vida, ele sempre tá falando se acontecer isso, se acontecer aquilo, então, e começa a criar um mundo fantasioso no que parece que está acontecendo um monte de coisa, mas não tá fazendo análise nenhuma da realidade. Ou é o famoso wishful thinking, né? Desejo que aconteça isso, ou é simplesmente criar hipóteses que fazem você ficar com medo da realidade e não fazer uma boa análise dela. Então fuja do pessoal que faz futurologia. Olha mais para quem te apresenta as causas e das estruturas e das relações sociais vigentes, porque uma boa análise do que está acontecendo te ajuda a fazer uma boa intervenção. O nosso objetivo não é fazer futurologia, é fazer intervenção na realidade. Esse é o objetivo. Como a gente faz boa intervenção na realidade? Fazendo boa análise da realidade. Para tal, fuja da futurologia. Se você gosta de conteúdo na internet, fique em quem não te dá presente futurologia. Fique em quem faz boa análise da realidade social. Eu sempre digo, eu acho que sim, é direito de um povo, é direito de um país, se assim quiser, fechar suas fronteiras, não deixar que ninguém entre, nem imigrantes, nem refugiados, nem nada. Tá? Agora, é um erro do país achar que é aí que mora o seu problema econômico. É um erro de diagnóstico. Qual é o Os diagnóstico? Estados Unidos ganha com a imigração, os Estados Unidos ganha com a importação. Dentro dos Estados Unidos, alguns grupos perdem, como, por exemplo, a velha classe trabalhadora industrial. Essa perde. Não tem emprego para ofertar, Joel, porque os Estados Unidos passou por um processo de desindustrialização. E aí, ainda com desenvolvimento tecnológico de automação do trabalho, diminui postos de emprego também. E toda economia ela é baseada numa competição de uns contra os outros, e aí, como você quer o máximo de lucro, e não necessariamente aplicar a racionalidade de ótimo para outros critérios, o trabalho é um custo de produção. Então, se tem desempregado, mas está dando lucro, pouco importa. Mesmo que esse cara não vá consumir, que não seja produtivo, que cria uma massa, pouco importa. Está um problema aí nesse modo de compreender a economia e compreender a realidade. Então, eu recomendo aí que dê uma observação mais acurada. Como teve esse processo de desindustrialização e tal, importar de fora se tornou um problema. Porque agora tudo que os Estados Unidos vai consumir tem que pegar de alguém. E se você tem que comprar de alguém e esses produtos estão dificultando o começo de uma indústria nacional, você tem que, então, como saída, quem sabe, taxar.
E aí sim, taxar vai ser repassado para os consumidores. Só que se eles não tiverem emprego, putz, olha que dilema. Mas é um dilema criado pelos próprios Estados Unidos em seu projeto de máximo de lucro. Pelos próprios empresários, burguesia estadunidense, os dirigentes dos Estados Unidos, criaram sua cova. E agora estão pagando preço. Só que como eles não podem dizer que foi a elite capitalista, que é efeito desse capitalismo sendo jogado, eles vão colocar a culpa em quem? Em quem está conseguindo aceitar subemprego, aceitar qualquer renda e está ocupando os postos de trabalho. Porque é um custo mais baixo, os imigrantes. Então você vai jogar trabalhador contra trabalhador, dizendo que é um problema étnico e não estrutural do capitalismo. Os jovens com baixíssima escolaridade perdem. Mas o efeito global na economia de mudanças como essa, mais tarifas e menos imigração, é mais tarifas. Aumenta o preço do consumo. O consumo fica mais caro. Menos imigração, aumenta o preço da mão de obra. A mão de obra fica mais cara. Ambos fazem o quê? Preços mais altos na economia. Inflação, menos crescimento. Menos imigração, na verdade, você está tentando forçar com que as pessoas estadunidenses aceitem os empregos deixados, ou subempregos deixados pelos imigrantes. Então não é necessariamente que vai aumentar o custo. É ver se o pessoal vai topar na hora do desespero, na hora que a fome bate, na hora que a água bate na bunda. Mas esse é o sonho de um liberal aceitando a competição do mercado, né? Então, se a gente vai fazer uma análise crítica disso, a gente tem que perceber quais são os critérios, valores e a orientação do trabalho. Não é todo mundo ganha se for no jogo de competição de uns contra os outros? Bom, o pessoal está apostando que se botar o jogo para correr, todo mundo vai aceitar subemprego. E vai ter alguma renda aí aleatória. Por outro lado, ele tem medidas econômicas que podem ir na direção contrária desse fechamento. E que vão ter um efeito contrário. Corte de impostos. Bom, corte de impostos é mais crescimento. E desregulação. Não, porque se você tiver menor arrecadação... É que no caso dos Estados Unidos é um caso muito à parte por causa do raio do dólar, né? Porque ele repassa suas crises para os outros. Mas cortar imposto é uma gargantada populista. Né? E que, inclusive, se ele for cortar imposto para ter menos arrecadação e menos investimento em serviços públicos e atendimento das pessoas que estão precisando de estrutura, ele só vai piorar, agravar a crise interna em relação à população. Só agrava. Corte de imposto não significa que você vai ter o dinheiro sobrando. Nem que você vai ter melhor qualidade de vida para as pessoas ou melhor possibilidade de investimento. De maneira nenhuma. Não há essa relação direta. Porque boas aplicações de impostos arrecadados garantem com que você não tenha gastos em outros, em determinados tipos de serviço ou diminua seus gastos. Por exemplo, uma boa rede de transportes. Uma boa rede de transportes facilita cada vez mais que a transação dos produtos do trabalho social, da mercadoria, se for mediado pelo mercado, né? Então, que os produtos circulem melhor, mais rápido, com mais eficiência. Um investimento público que vai nesse sentido, bom pra caramba. Investimento público em um serviço de saúde que atenda as pessoas, seja preventivo, evite constante desgaste, falta falta por causa de problemas de doença, problemas de saúde, né? Que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida boa, aumenta a tua produtividade. Melhora condições outras. Né? Então, garantir a escola para todo mundo, bom para todo mundo. Qualificar a educação da sua mão de obra, bom para caramba. Então, se os impostos se revertem em bens sociais, socialmente consumidos e compartilhados, é excelente. É excelente. É bom para todo mundo. Então, o problema não é imposto. O problema é como você maneja essa máquina chamada capitalismo, ou mesmo a estrutura tributária e tudo mais. Especialmente na área ambiental, tirar regras ambientais. Com certeza, no primeiro momento, isso vai significar, de novo, mais crescimento econômico. E, portanto, menos preço. Porque é mais crescimento porque você vai estar produzindo mais e, portanto, os preços vão cair. A gente tem que ter indústria. Então, uma coisa balanceia a outra. Portanto, e além disso, terceiro elemento aí, que pode trazer ganhos, pelo menos de curto prazo, nos Estados Unidos, negociar diversos interesses americanos com outros países, Groenlândia, Canal do Panamá, usando, inclusive, a chantagem, inclusive a ameaça militar nesses casos. E não é negociação, né? Eu vou negociar, bota a arma na minha cabeça, não tá negociando, né? Então, vamos ajeitar o termo aí. Com certeza, talvez ele não ganhe tudo o que ele está pedindo, mas ele pede 1.000, para se ele ganhar 500, já ganhou 500, melhor que zero. E acredito que a gente vai ver isso. No Panamá, talvez tarifas menores para navios americanos. Na Groenlândia, direitos de exploração, novas bases militares, não sei tudo que ele está querendo ali. Em alguns casos, talvez ganhe tudo que ele está pedindo. Vai chegar no Brasil também, pode ter certeza que ele vai mirar o Brasil em algum momento e vai querer alguma coisa de nós.
Essas três coisas vão trazer ganhos de crescimento para os Estados Unidos. Então não é impossível que ao longo desses anos a gente veja, ao mesmo tempo, crescimento econômico, ganhos para a classe trabalhadora, Estados Unidos vitorioso em diversos conflitos com países que antes seriam considerados aliados, mas agora são só competidores deles. É porque é assim que funciona o mercado, Joel. A associação livre é isso. Quando te interessa, você está junto. Quando não, você chuta. A racionalidade implicada num mundo competitivo é isso. Mais do que isso, você está extrapolando a racionalidade instrumental de coordenação de meio para obter fim e está colocando aí uma razão normativa de acordo com suas preferências e que está atrapalhando, inclusive, é isso, a escolha ótima para a obtenção do lucro e a obtenção dos ganhos, né? Então, reveja aí como você está manejando o cálculo racional econômico necessário para essa manutenção de ordem. Poxa, Joel, então você tá de bonezinho do Trump já? É sucesso total? O que eu quero frisar aqui, e que acho que é o mais importante, é aquilo que não é visto quando a gente faz essa descrição. Qual é a conta dessas mudanças? Quem paga essa conta? São três coisas aí que ele vai fazer para trazer ganhos para os Estados Unidos, na verdade quatro, né? O fechamento econômico, corte de impostos, desregulação e negociação com vários países. Por interesse. O que se cria aí de conta? O que vai ter que ser pago e quem vai pagar? Donald Trump escolheu quem ele quer que pague essa conta. É alguém que a gente não lembra que existe, que a gente não vê diretamente, portanto a gente esquece. Mas que chega. É o futuro. Rapaz. Profundo, hein? Quem vai pagar a conta? O futuro. Desregulação ambiental piora na situação ambiental climática, mais desastres climáticos. Os Estados Unidos vivem vários deles. Nós também, o mundo inteiro. É uma conta partilhada com o mundo inteiro. É o crescimento. É partilhada com o mundo inteiro, mas quem abriu ela? Quem abriu essa caderneta aí? As custas do nosso futuro. Outro ponto. Corte de impostos. O que isso causa? Mais dívida pública. Hoje em dia, do ponto de vista econômico, a grande preocupação de analistas com os Estados Unidos é o endividamento. Os Estados Unidos já parte de uma situação de déficit primário bastante elevado. 24 encerrou com déficit nominal, na verdade não primário, nominal, de 5,6% do PIB. Isso pode subir para mais de 6% em 2025, de acordo com algumas estimativas, dos planos que o Trump já revelou. Por fim, na relação com os aliados, o que está sendo perdido aí no longo prazo? A cooperação internacional. A boa-fé com os Estados Unidos. Mas, meu amigo, a gente nunca teve cooperação internacional e boa-fé com os Estados Unidos porque a gente gosta. O mundo tem porque eles atacaram uma bomba atômica. E depois qualquer projeto nacional, de desenvolvimento nacional, eles vão lá e dão um golpe. Pressiona, sanciona, embarga. Os caras têm poder de veto na ONU. São dono do mundo. Ninguém foi ser camarada. Não existe cooperação. Que cooperação é essa? A ordem mundial liberal que os Estados Unidos criou. Ela está sendo desmontada. Liberal pros outros. É importante, embora possa não parecer para o Trump, é importante sim ter aliados. É importante sim formar grupos com aqueles que querem cooperar com você para crescerem juntos. Mas quem que quer cooperar? Não tem essa opção. Ou você vai ou você é explodido, ou você é derrubado. Você está se oferecendo? Mas a gente não. Porque o Brasil tem uma alternativa muito mais inteligente, muito mais interessante, que é estar com quem efetivamente produz, que tem desenvolvimento tecnológico que está na crista da onda. Hoje, se você juntar os BRICS, a gente efetivamente controla boa parte da produção de petróleo, ou seja, do que os Estados Unidos depende para fazer o seu desenvolvimento, vamos dizer assim. A gente controla efetivamente a maior parte da produção da economia real. A maior parte da produção da economia real. A gente produz mais do que os Estados Unidos e a União Europeia junto, na economia real. Graças à China, Rússia em especial, mas a gente produz. Os BRICS, esse bloco. E é um bloco que está tentando se livrar do dólar e ofertando para o mundo essa opção. E tá, a galera quer sair debaixo dessas garras malucas. E eles já sacaram. E para isso, então, agora estão radicalizando, estão extremando, estão virando essas biruleibadas. Só que isso é um problema do capitalismo, Joel. É um problema do capitalismo em crise, dentro do seu próprio jogo, e do imperialismo, porque os Estados Unidos bateu no teto. Tem que entender essa dinâmica para poder saber qual é o problema real. Como se dá essa análise?
Análise do que está acontecendo. E se ele não fizer, outros vão fazer. É um momento muito estratégico para a China, por exemplo, para crescer na América Latina. Enquanto o Trump usa chantagem para conseguir o canal do Panamá, a China oferece investimentos. Para que lado os países vão, né? Existe uma crítica aos Estados Unidos que achei muito bem bolada sobre relações internacionais, né? A China quer fazer relação com a gente, oferece investimentos, faz planos. A China não é boazinha não, tá, gente? Ela sai ganhando de tudo isso. Mas ela oferece investimentos, quer fazer a Rota da Seda, enfim, oferece coisas para o país. Mas não é esse o jogo, Joel. Dentro do capitalismo, você não vai atuar no mundo do mercado, como ele está estabelecido, por causa dos interesses? Ou a gente está colocando o elemento de ser bonzinho ou não ser bonzinho, moralista agora, para poder, então, ó, e a gente quer os Estados Unidos, mas a gente quer os Estados Unidos sem Trump. A gente quer a mesma coisa, só que sem essa cusparada aí de querer ameaçar por qualquer coisa. A gente quer a ordem vigente, mas não com a China. Por quê? Qual o motivo? Ah, já sei, é o anticomunismo. Porque se fosse dentro das regras da cooperação, dos interesses de desenvolvimento, utilizando essa abstração liberal, a China é a mais vantajosa, é a que vale mais a pena e a gente vai ter que apostar nesse cavalo. Só que não pode ser, a gente não pode aceitar. Então o que a gente tem que fazer? Por causa do anticomunismo, e de ser lambe-bota dos Estados Unidos, a gente quer os Estados Unidos. Como se toda ação não fosse de interesse do próprio umbigo estadunidense. Só que eles não jogam limpo, eles jogam com arma, eles jogam pesado. E fazem valer seu interesse por outros meios. Só que tem um outro grupo que fala, não, mano, vamos chegar com investimento, que é o que você percebeu aí. Quem que você prefere? Eu prefiro aquele que não vai tacar uma bomba a qualquer momento na minha cabeça nem me ameaçar de golpe. Se a gente for racional, a gente faz isso. Mas se a gente deixar as ideologias embaraçarem os nossos olhos, Joel, sabe o que acontece? A gente vai achar que vale mais a pena ficar com o pessoal das águias lá. A águia careca. O que os Estados Unidos oferece? Uma palestra sobre democracia. Não é exatamente a coisa mais atraente, né? E com o Trump nem isso. Bomba, nem isso. O que ele oferece? Chantagem. Se curve a mim, eu vou te dar um tapa na cara. Vai produzindo, vai destruindo a boa-fé com os Estados Unidos. Não tenham dúvida disso. Mas isso é desde sempre, Joel. Desde sempre. Não foi o Trump que inventou. Novamente, dá uma olhadinha na história da América Latina. Por que teve golpe aqui, querido? Então a estratégia do Trump, se ela seguir por essas linhas, que são as linhas que ele desenhou no discurso, na campanha e já em algumas medidas iniciais, ela é uma linha que sim, pode ser que cresça a economia americana, mas ela é uma linha de erosão do clima, das contas públicas e das relações internacionais. É queimando esse capital, às vezes intangível, que você tem, né? A dívida pública não intangível, bastante tangível, em nome do crescimento agora. Isso é uma nação em declínio e que vai aprofundar o seu declínio. Quer dizer que tudo vai ser ruim? Não. Eu acho que pode ter coisas aí que podem sair coisas boas. O departamento do Elon Musk, será que ele não vai descobrir jeitos de tornar mais eficiente a economia americana? Pode ser. Mas isso é ruim pra quem e bom pra quem, Joel? Tu tá falando do Brasil, mano. Entendeu? E não, Elon Musk não vai fazer nada. Ele é só um idiota fascista que fica aí brincando de foguete porque ele é herdeiro. É um imbecil. Será que não vai descobrir cortes? Pode ser. Agora, esses cortes vão ser em trilhões de dólares? Difícil. E se forem, eu aposto que não vão ser inócuos. Vão fazer muita gente sofrer e muita gente vai repensar seu voto. Avanço tecnológico, pode ser que venha? Espero que sim. Não é. Mas vai ser tal que permita resolver a questão climática sem sacrifícios? Duvido muito. E ela tá aí, gente, ela é real, ela tá acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil também. E qual é a causa, Joel? Qual é a racionalidade econômica que destrói as condições de sua própria reprodução? Qual é o sistema econômico que funciona destruindo as duas fontes de valor, a terra e o trabalhador? Tem nome. Tem nome isso. E a gente está pagando um preço cada vez mais alto. Enfim, Trump está sacrificando o futuro em nome de um grande presente. De um presente brilhante. Não é um caminho estratégico de quem quer que sua nação prospere no longo prazo. É preocupante, sim, porque inclusive puxa o mundo. Com a mudança climática, com a pior econômica dos Estados Unidos, se vier uma crise de confiança com o dólar, isso é mais distante. Mas tem um limite. Não é muito mais distante não, viu? O endividamento nunca é eterno, nem para os Estados Unidos.
E a ordem internacional também, ela já está bastante debilitada. Um chacoalhão, ela pode ficar ainda mais. O imperialismo americano é ruim? É muito ruim. A palavra veio! Aos 45 do segundo tempo, quase acabando o jogo. A gente tava ali com medo de ir pra prorrogação e ir pros pênaltis, mas ela veio. Golaço, Joel. Imperialismo. Esse é o nome. Imperialismo estadunidense ou imperialismo americano? Sim! E você perguntou, ele é ruim? Claro! Claro! É uma porcaria! É causa de boa parte dos problemas que a gente tem. É uma porcaria! E eu quase falei outro termo. Mas é, uma desgraça. Imperialismo estadunidense. Que se vale porque tem força, tem arma nuclear, tem bala, tem poder pra macetar e aí se vale sobre os outros, se sobrepõe sobre os outros. Não é por uma questão de aliança, carinho, confiança, amor, né? Não. Os únicos idiota que acha que os Estados Unidos é legal é aquele pessoal que bate continência pra bandeira estadunidense sendo presidente do país, Brasil, por exemplo. Pode ser que aconteça. Acho que seria uma loucura, né? Se um presidente de uma nação batesse continência pro presidente de outra. Ou para a bandeira de outro. Seria uma loucura. Seria uma imbecilidade. Mas, bom, o mundo sempre pode nos surpreender, não é mesmo? Então, o imperialismo estadunidense é ruim? Sim. Mas, provavelmente, ele é menos ruim do que outros imperialismos que vão conseguir crescer no vácuo americano. Mas qual que é o outro imperialismo? Porque o único que tem é esse. Antes tinha o Império Britânico, que era o imperialismo que os Estados Unidos herdou. E herdou dentro do sistema da ordem capitalista em seu desenvolvimento. Qual que vai ser o outro imperialismo? Quem que é esse agente que está trabalhando arduamente para ser imperialista? Me parece que não existe. Me parece que se forma outro tipo de relação. Mas agora que usou o termo imperialismo, quer taxar aquilo que os Estados Unidos é e faz em outro, para dizer, é melhor ter esse senhor de escravo do que aquele outro. É melhor ter esse dono do que aquele outro. Eu gosto desse dono aqui. E o outro nem é dono. Olha que engraçado, né? Olha, gente, é ruim aqui com o cara que tá dominando a gente, mas pode ser pior que ele. O faraó do Egito tá ruim, mas pode ser pior ainda não ter, hein? Então, meu amigo, não dá, né? Esse final eu acho que é aquilo, né? Ruiu o sonho de que os Estados Unidos vale a pena. E agora tá tentando juntar os cacos. Outra coisa boa que os Estados Unidos têm, eu acredito que Opa, eles têm coisa boa. pequenos tiranos e ditadores que têm o mesmo estilo do Trump, esses ele consegue intimidar muito bem. É bom ter um ditadorzão, um tiranão. É bom um tiranão, tipo Trump, porque aí ele intimida os tiraninhos. Ele sabe, o Trump é muito imprevisível, Mas né? quem é o tiraninho? Se o Maduro, por exemplo, botar suas ações de fora e quiser dominar a Guiana, ele não sabe. Talvez eles... Cartada Maduro utilizada. Se o Maduro quiser explodir o planeta, causar a Terceira Guerra Mundial, não, entrar na Guiana, que ele não vai fazer. Mas se o Maduro quiser, ele vai lá e interrompe, viu? Aí ele vai lá e invade a Venezuela. Ele vai lá e invade a Guiana. Invade os dois pra garantir que ninguém se invada. E vai lá e invade aleatoriamente o Irã. Por quê? Não sei, mas já que a Venezuela fez isso, eu vou sair invadindo todo mundo. Invade o Afeganistão. É triste. É triste, é triste, é triste. Tem que criar um inimigo como se ele fosse poderoso, inventar o grande inimigo pra poder dizer que o do mal hoje, né? O poderoso hoje, o desgraçado hoje, vale a pena. Ah, não. Pô, mano, Maduro é embaçado. leve bomba. Então ele fica mais intimidado. Aí, Isso boa é funciona, bomba. também Bomba intimida. gringa é boa. Leva bomba. Agora, potências mais estratégicas, que jogam mais abaixo do radar e com pensamento mais de longo prazo, talvez essa estratégia mais das bravatas e ameaças do Trump não funcione tão fácil. Dá o É o nome. caso da China. Ah, era isso! Esse era o problema. É o anticomunismo, é ser contra chinês, é ser contra o projeto de desenvolvimento que a China desenrolou a partir depois da Revolução Comunista, não é? E que hoje se alia à Rússia, à Índia, a Brasil, vai Brasil! E a União, e a África do Sul, com um bloco capaz
de se organizar e fazer frente, quem diria, ao próprio imperialismo dentro das regras do jogo. Dentro das regras do jogo estabelecido pelos Estados Unidos. Aí agora que eles viram que perderam, tem que acabar com o negócio, né? Mas aí é melhor a gente manter a regra, apesar de que ela é sustentada na base da bala e da arma e da bomba e da ameaça desde sua origem, do que autonomamente, com relativa autonomia e independência, de um projeto nacional que beneficiaria o Brasil se for inteligente para saber jogar o jogo e se aliar definitivamente a esse bloco, não, gente, é melhor a gente se submeter aos Estados Unidos. Por quê? Não tem resposta que não seja anticomunismo claro, explícito e cuspido. Sem qualquer racionalidade. Sem nenhum pingo de resposta que tenha respaldo político, econômico e inteligente. É simplesmente por ideologia submissa a gringo. Mas tudo bem, já fiquei feliz que nós percebemos o declínio americano, a queda do Império Estadunidense. E vamos seguir nessa. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir, comentar e espalhar a palavra por aí. E também fica ligado para ver como você pode apoiar o meu trabalho na descrição aqui do vídeo. Tudo bem? Seguimos trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!